Graça e paz em Jesus. Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui. E nós iniciamos o ano e iniciamos também as leituras e reflexões, do livro dos Números. Hoje, a reflexão de uma parte do primeiro capítulo, que o primeiro capítulo ele é um pouco extenso. Então, terminamos as nossas reflexões do livro do Levítico. Se você estiver interessado em saber, entre lá no nosso canal, deixe o seu like, deixe a sua inscrição e você terá todas as reflexões, as leituras, reflexões dos salmos, dos livros, até agora o livro dos Números. Sempre que tiver novas postagens, você será notificado. Então, deixe lá o seu joinha, para ajudar o canal a crescer. Preparativo para a partida. Esse preparativo para a partida no livro dos Números, ele vai do capítulo 1 ao capítulo 10, versículo 10. O livro dos Números, ele fala sobre o recenseamento. Ele fala sobre a contagem do povo de Israel para Deus já ir conduzindo. Deus aqui já estava numa fase mais adiantada na condução do povo pelo deserto, e aqui Deus já estava começando já a saber com mais exatidão quem seria digno de entrar na terra prometida Israel, na terra temporal, na prometida cidade santa de Israel temporal, Recenseamento dos israelitas. No primeiro dia do segundo mês, no segundo ano depois da saída do Egito, o Senhor disse a Moisés no deserto do Sinai, na tenda de reunião: Fazei o recenseamento de toda a assembleia dos filhos de Israel, segundo suas famílias, suas casas patriarcais, contando nominalmente por cabeça todos os varões da idade de 20 anos para cima. Todos os israelitas aptos para o serviço das armas, fareis o recenseamento deles segundo os seus grupos. Tu e Araão assistir-vos-á um homem de cada tribo, um chefe da casa de teu pai. Eis os nomes daqueles que vos hão de acompanhar. De Ruben, Elisur, filho de Sedeur. De Simeão, Salamiel, filho de Surizadai. De Judá, Naasson, filho de Aminadab. De Issacar, Natanael, filho de Suar. De Zabulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. De Manassés, Gamaliel, filho de Fadassur. De Benjamim, Abidã, filho de Gedeão. De Dan, Aiezer, filho de Amizadai. De Asser, Fegiel, filho de Ocrã. De Gade, Eliasaf, filho de Duel. De Neftali, Aira, filho de Enã. Tais são os que foram escolhidos da Assembleia. Foram os príncipes de suas tribos patriarcais, chefes de milhares em Israel. Depois de se terem ajuntado, esses homens, designados pelos seus nomes, Moisés e Araão, convocaram toda a Assembleia no primeiro dia do segundo mês. Efetuaram um recenseamento por clãs e famílias, contando nome por nome as pessoas da idade de 20 anos para cima, assim como o Senhor ordenara a Moisés. Fez-se, pois, o recenseamento no deserto do Sinai. Dos filhos de Ruben, primogênito de Israel, seus descendentes, segundo suas famílias,
e suas casas patriarcais, contando seus nomes por cabeça, todos os varões da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 46.500 na tribo de Ruben. Dos filhos de Simeão, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus homens da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 59.300 na tribo de Simeão. Dos filhos de Gade, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados, 45.650 na tribo de Gade. Dos filhos de Judá, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 74.600 na tribo de Judá. Dos filhos de Issacar, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 54.400 na tribo de Issacar. Dos filhos de Zabulon, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados, 57.400 na tribo de Zabulon. Entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, foram recenseados, 40.500 na tribo de Efraim. Dos filhos de Manassés, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 32.200 na tribo de Manassés. Dos filhos de Benjamim, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 35.400 na tribo de Benjamim. Dos filhos de Dan, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas. Foram recenseados 62.700 pessoas na tribo de Dan. Dos filhos de Aser, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 41.500 na tribo de Aser. Dos filhos de Neftali, seus descendentes, segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes na idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas foram recenseados, 53.400 na tribo de Neftali. Esses são os que foram recenseados por Moisés e Araão, com os príncipes de Israel, em número de 12, um homem de cada casa patriarcal. Os israelitas recenseados por famílias na idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas,
somaram um total de 603.550. Quanto aos israelitas, porém, não foram contados com os demais segundo suas tribos patriarcais. Quanto aos levitas, eles eram diferenciados, né? Eles eram escolhidos diretos de Deus, né? Porém, não foram contados com os demais segundo suas tribos patriarcais. O Senhor havia dito, com efeito, a Moisés: não farás o recenseamento da tribo de Levi, nem porás a soma deles com os filhos de Israel. Confie-lhes o cuidado do tabernáculo, do testemunho, de todos os seus utensílios e de tudo o que lhe pertence. Levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Farão o seu serviço e acamparão em volta do tabernáculo. Quando se tiver de partir, os levitas desmontarão o tabernáculo e o levantarão quando se tiver de acampar. O estrangeiro que se aproximar dele será punido de morte. Os israelitas acamparão cada um em seu respectivo acampamento e cada um perto de sua bandeira, segundo suas turmas. Quanto aos levitas, porém, acamparão em torno do tabernáculo do testemunho, para que não suceda explodir a minha cólera contra a assembleia dos israelitas. Ademais, os levitas terão a guarda do tabernáculo do testemunho. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Assim o fizeram. Então, eu havia falado que ia ler somente um pedaço, que era meio extenso, mas já li todo esse capítulo do livro dos Números. Esse livro do recenseamento, o livro dos Números, ele foi vivido pelo povo de Israel logo um pouco da caminhada, da fuga do Egito deles. Mas, como Deus até muito antes desse desdobramento da história, desse episódio, ele já sabia quem iria e quem não iria chegar. Como até hoje Deus já sabe de tudo que já aconteceu. Nós somente temos que tomar posse daquilo que Deus já tem diante de si, Então, ele já sabia, e aqui ele escolheu dentre os filhos de Israel, de Jacó, que depois, quando Jacó foi eleito por Deus, recebeu um novo nome de Israel, e dentre os filhos de Israel foram separados os príncipes. Aqui já se tem um reflexo, já é a formação já da parte em que Jesus iria escolher os 12 discípulos, e aqui já vislumbra-se aqui também já a Jerusalém celeste. Por quê? Porque os apóstolos, eles tomaram o lugar dos antigos príncipes, Eles são as colunas da igreja. Jerusalém celeste, quando foi vista por João Evangelista, foi vista tendo como coluna da cidade os apóstolos, os nomes dos apóstolos. E aqui já diz sobre isso, Estes são os que foram recenseados por Moisés, no versículo 44. Estes são os que foram recenseados por Moisés e Araão com os príncipes de Israel, em número de 12. Então, eles foram recenseados com os príncipes de Israel. Os príncipes de Israel, quando ficou totalmente definida a sorte do povo de Deus na terra, se tornaram os discípulos de Jesus. Então, os príncipes em Jesus Cristo, na confirmação já, na visão de Jesus como homem que veio à terra, Jesus vindo à terra, ele já viu o que iria acontecer, Deus, ele veio ao mundo não somente para salvar, ele salvou, mas ele veio como homem para ver como realmente estava, a situação na visão, humana do mundo. Jesus, então, não podemos acusar. Jesus ele julgou o mundo
não com visão divina. Jesus julgou o mundo com visão divina, porém, ele veio como homem, igual a qualquer outro, e como qualquer outro, ele viu como estava o mundo. Então, quer dizer, Jesus ele serviu toda a humanidade nesse sentido. Ele viu, gente, não vai dar para viver. Jesus veio como ser humano, né? E ele, a longo prazo, em sua visão, né, já como muita ciência, né? Nós não temos a ciência que as pessoas já sabem o que vai acontecer em 2025, né? Então, Jesus com sua ciência perfeita, né? Uma ciência mais apurada do que muito o ser humano, ele já sabia o que iria acontecer humanamente como ser humano, ele já sabia onde iria dar toda a teimosia do ser humano, né? Então, aqui, né, nesse versículo 44, né, já está mostrando o que seria já na Jerusalém Celeste do livro do Apocalipse, que realmente já está acontecendo, né? Os israelitas recenseados, versículo 45. Os israelitas recenseados por famílias da idade de 20 anos para cima, todos os que eram aptos para o serviço das armas, somaram um total de 603.550. Vemos que no livro do Apocalipse foram acentuadas, né, 144 mil pessoas, né? Olha para vocês ver o recenseamento, né, como que não acabou, né? Diminuiu muito o número dos israelitas, né? Então, através do livro dos números, né, pelos números do livro dos números, podemos já ter uma base com estudos mais apurados, né? Estudos até mais apurados do que o que nós vamos fazer nas nossas reflexões. Por aqui já se vê o grau, né, da teimosia, como mais ou menos já foi, né, se formando o povo, como está se formando também, porque a história é antiga, porém é antiga no sentido que é uma história que é a melhor história, né, é o melhor caminho que foi visto, né, a história antiga, as soluções, né, as experiências. Então isso é antigo e são, né, experiências comprovadas de que de outra forma não irá acontecer, né? Então é isso que está dizendo esse livro dos números. Mais para frente eu vou entrar, né, fazer uma introdução do livro dos números. Agora estou apenas falando sobre o capítulo. A introdução ela faz um apanhado geral do que será o livro, né? O livro dos números, ele vai até o capítulo 36. Então, por hoje, né, gente, falando isso, né, são as divisões para poder lutar, né, porque o povo de Deus, ele é um povo que vencia por lutas, né, ele foi escolhido por Deus, porém, ele para poder, né, ter o seu lugar ao sol, teve que lutar, teve que né, combater contra as outras tribos. Nota-se também, eu ia terminando aqui, que a tribo de José, né, todas as tribos aqui se falava, né, com mais segurança, já se sabia. Quando chega aqui, falando de José, no versículo 32, entre os filhos de José, os filhos de Efraim, seus descendentes segundo suas famílias e suas casas patriarcais, contando seus nomes da idade de 20 anos para cima. Então José, ele teve uma, né, a história de José é meio conturbada, né? Ele, até para poder ser recenseado, houve assim uma certa dificuldade, uma certa diferença na tribo de José. Vocês notam que quando se lê, todos aqui já tinham mais ou menos, né, uma coisa meio definida, uma situação meio definida. Quando chega aqui em José, entre os filhos de José, os filhos de Efraim, nos outros dos filhos de Benjamim e seus descendentes, né? Então, quer dizer, José ele teve uma diferença, talvez, né, nesse número aqui, porque Deus já tinha separado, né, José e seu nome para uma outra missão, né, para, né, uma outra história. José aqui também, né, ele fica à parte. E como Deus, desde o começo, ele já vai formando a história, José permaneceu apartado, né, o nome de José pai, né, o nome de José pai,
tem um diferencial, né, na Bíblia. Há vários Josés, né? José de Arimateia, são vários Josés que tem falando, né, que se fala o nome na Bíblia, porém José pai aqui, de patriarca, os patriarcas, eles têm uma dificuldade, talvez por ter sido apartados, separados por Deus para uma função. Note-se também que a maior tribo recenseada, né, foi a tribo de Judá. Então, a tribo de Judá é a tribo mais extensa que existe, né, que foi recenseada. E Judá, né, Jesus veio da tribo de Judá, né? Jesus é o leão da tribo de Judá. E, né, dos filhos de Judá, falando aqui o versículo 26, né? Então, a tribo com mais guerreiros, que mais batalhou, né, é a tribo de Judá. Então, são duas tribos, né, que tem uma diferença aqui. A de Judá, por ter tido o maior número de recenseados, e a de José, que tem uma certa tribulação, né, uma conturbação aqui para se recensear o povo desta tribo. Então, espero ter ajudado vocês. Até uma próxima vez, se Deus quiser.